eu quase cometi o maior erro desse ano. Na segunda semana do estágio, eu pensei em desistir desse estágio aqui na Itália, largar tudo, voltar para a Suécia. E hoje, completando quase 2 meses aí do estágio, eu percebi que esse seria um dos maiores erros dessa minha aventura aqui na Europa. Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que eu passei nos últimos meses aí, fazendo esse estágio aqui na Itália. Queria compartilhar o porquê que eu pensei em desistir e como que eu ultrapassei essa barreira que eu vejo que é algo muito natural que ocorre na vida de mochilers, na vida de pessoas que estão aí desbravando o mundo, querendo aprender culturas novas, querendo aprender línguas novas. E talvez você já passou por isso e consegue se relacionar com isso que eu já passei. Ou quem sabe você está passando por isso nesse momento e quer conversar com alguém sobre isso. Então eu achei que seria interessante compartilhar com vocês, porque algo que eu recebo muitos elogios aqui no Moda na Mochila é por trazer histórias de vida real, não só falar das coisas boas, mas também falar sobre os desafios. Então acho que vocês vão curtir saber como que eu fiz para ultrapassar essas barreiras aqui. Para quem chegou aqui agora, estou fazendo um mestrado de Fashion Marketing and Management na Suécia. E o principal motivo pelo qual eu comecei esse mestrado é porque eu quero me tornar professora universitária. Não me pergunte em qual país que isso vai acontecer, se vai ser na Itália, se vai ser na Suécia, se vai ser no Canadá, talvez nos Estados Unidos, eu ainda não sei, mas esse foi o principal motivo pelo qual eu me mudei para a Suécia para estudar e também porque eu sempre quis morar na Europa por algum tempo. Antes de morar aqui na Europa, eu morei por 7 anos no Canadá e gostava muito de morar lá, então quem sabe ainda eu volte, mas morar na Europa era um sonho muito grande. O meu programa de mestrado, ele tem uma matéria chamada Field Study, estudo de campo. E esse estudo de campo, ele pode ser em formatos diferentes. Um dos formatos é estágio, mas o formato que eu estava interessado em fazer era de empreendedorismo. Por quê? Porque eu tenho Moda na Mochila, eu quero fazer esse projeto crescer. Até pensei em fazer um projeto de internacionalização do Moda na Mochila durante essa matéria da universidade, mas eu pensei muito bem e decidi que seria interessante eu fazer o estágio. Por quê? Porque eu não sei se eu vou continuar aqui na Europa depois que eu finalizar o estágio, talvez eu vá para outro país. Então achei que seria uma oportunidade de conhecer melhor sobre esse projeto, sobre esse continente na prática, né? Trabalhando. Uma das coisas que foram muito marcantes na minha história é aprender trabalhando. Então eu achei que seria interessante por esse motivo. Também porque eu descobri que tem como fazer o projeto de empreendedorismo na universidade durante o meu curso, então eu não precisaria necessariamente fazer só durante esse período, eu posso fazer esse projeto de empreendedorismo depois. Então eu pensei, bom, vou ter tempo para fazer isso, vou ter outras oportunidades e o Moda na Mochila ele já existe, né? Seria só um aprimoramento, uma internacionalização. Então eu pensei, vou fazer o estágio. Eu contei tudo em detalhes, como que foi esse processo, como que foi a estratégia de aplicação para o estágio em outro episódio que eu vou deixar aqui na descrição. Eu decidi aplicar para empresas que não eram marcas de moda, para empresas que estavam fazendo outras coisas relacionadas ao têxtil, que estavam mais voltadas para a sustentabilidade, mais voltadas para economia circular, que estavam fazendo com que estão pensando em tornar o mundo da moda diferente, né? E não só continuar produzindo do jeito que tá. Então, esse foi um pré-requisito para eu aplicar para as empresas que eu apliquei. E também eu queria muito trabalhar numa startup, porque eu tenho muito interesse sobre esse assunto, sobre criar empresa, sobre criar minha própria empresa, modelos de negócio.
Então eu pensei que startup também, além de ser uma oportunidade para eu conhecer um pouco mais sobre esse modelo, sobre essa forma de trabalhar, essa forma de criar uma empresa, né, mais rápida, de conseguir investimento, e também porque eu pensei que é uma forma um pouco mais não desbravada ainda por pessoas ao procurar emprego. A maioria das pessoas que estavam na minha sala estavam procurando emprego somente em marcas grandes. Eu já tenho experiência em marca grande, então para mim talvez não era tão necessário assim, mas eu sei que ter uma empresa grande do currículo faz diferença. Mas eu decidi procurar por startups para trabalhar um pouco mais próxima com o CEO, mais próxima com os fundadores, e foi assim que eu consegui. Então eu consegui 3 ofertas para trabalhar em 3 startups diferentes e escolhi essa que era aqui na Itália, até porque eu tenho vontade de estudar italiano, porque o meu marido tem cidadania italiana, então a gente pensou, bom, é um país que tem muita relevância quando se fala de moda, é um país que produz moda, assim como o Brasil, então acho que seria muito relevante para a minha história. Nós dirigimos da Suécia de carro até aqui a Itália. Nós fizemos esse percurso em 3 dias e foi uma viagem linda demais. Eu recomendo, se você tiver a oportunidade de fazer isso um dia na vida, de dirigir dos nórdicos até aqui a Itália. Nós dirigimos pelas montanhas da Suíça, foram paisagens assim, nossa, lindíssimas, lindíssimas. E algo que eu nunca vou me esquecer e não me arrependo, não importa o quanto tempo que foi muito longo, muito mais longo do que pegar um avião, foi uma experiência muito, muito interessante. E enfim, chegamos aqui na Itália. Já no primeiro dia do meu estágio, eu saí para almoçar com os fundadores da empresa. Eles me levaram para almoçar, o quê? Pasta, né? Obviamente, macarrão, muito queridos. Então, essa primeira semana, assim, foi bem tranquila, mas ao mesmo tempo agitada, porque se comprovou aquilo que eu pensava que era de trabalhar numa startup, de ter muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Mas algo bom para mim é que eles sempre quiseram me dar muita autonomia, porque eles querem ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Então, se você é o tipo de pessoa que está procurando um trabalho que você pode ter mais autonomia, de que você pode trazer ideias diferentes a todo momento para serem aplicadas, startup pode ser algo interessante. Mas se você acha que você precisa de um pouco mais de auxílio, um pouco mais de treinamento, talvez seja melhor procurar uma empresa diferente. Startup, você vai ter que ser muito proativo no trabalho. As primeiras 2 semanas foram muito cansativas. De novo, estava querendo, eu acho, trazer ideias muito diferentes e eu não estava conseguindo organizar as ideias dentro da minha cabeça para passar para eles. E eu estava querendo fazer uma revolução no marketing da empresa, né? E ao mesmo tempo, também estava me ajustando aqui à casa nova, na Itália. Também estava muito cansada. Apesar de eu falar inglês no trabalho, tinha que ter interações em italiano no dia a dia, então tem mais isso ainda. Aprender como funciona o mercado aqui, aprender várias coisas. E para fechar tudo com chave de ouro, entre aspas, né, de forma negativa, o clima nessas 2 primeiras semanas aqui tava bem chatinho, tava chovendo todos os dias. E eu não sei se você também tem essa imagem, talvez para você que mora na Itália você não vai ter essa imagem, mas como eu não morava na Itália, eu imaginava que todos os dias aqui seriam dias de sol. Eu estava lá na Escandinávia, estava lá na Suécia, que é uma cidade que os suecos falam que chove muito, e eu até comprei uma capa de chuva, porque eles falaram que não tinha como viver em Borås, lá na Suécia, sem capa de chuva. Eu usei a capa de chuva, sei lá, umas 2, 3 vezes, e era uma chuva muito fina, não era chuva igual no Brasil, igual eu tenho lá em Joinville, na minha cidade natal, que são chuvas assim você tem que, mesmo com guarda-chuva, você se molha, muito volume. E a chuva aqui na Itália, nessa cidade que eu tô morando, que é aqui no norte da Itália, tava chovendo muito. Então, assim, eu estava cansada, eu estava me adaptando ao trabalho, me adaptando à cidade, me adaptando ao estilo de vida aqui, e o clima estava complicado. E eu estava querendo revolucionar a empresa que eu estou trabalhando como uma estagiária. Tem muita coisa aí para digerir nessa história. E eu, sinceramente, comecei a me questionar da minha escolha. Comecei a pensar, putz,
será que eu fiz a escolha certa? Por que eu tô aqui trabalhando para essa pessoa, doando o meu tempo para ela, enquanto eu poderia estar fazendo Moda na Mochila crescer, porque eu amo muito esse projeto? Eu, ao invés de estar fazendo conteúdo para o Instagram deles e newsletter para eles, eu deveria estar fazendo conteúdo para o Moda na Mochila. Eu não estou fazendo podcast, não estava conseguindo gravar com mais ninguém, não estava conseguindo pensar em cursos novos para o Moda na Mochila. Ah, detalhe, ao mesmo tempo eu também estava dando aulas do Fashion Vocab Talks, né? Mas o Fashion Vocab Talks eu sentia que era um respiro na minha semana, porque é algo mais confortável que eu já faço há algum tempo. Fashion Vocab Talks é o curso de conversação em inglês do Moda na Mochila. E se você quiser participar das próximas turmas, também vou deixar o link na descrição. E então, muitas coisas para pensar, e eu comecei a, seriamente, na segunda semana do estágio, pensar em conversar com eles, falar, desculpa, eu pensei bem e tem uma emergência pessoal e vou ter que... Tive uma emergência pessoal e vou ter que voltar para a Suécia, ou vou ter que ir para o Brasil, sei lá, pensei em cancelar tudo isso daqui e eu nunca fui uma pessoa de desistir das coisas fácil, assim, se você for olhar o meu LinkedIn, vários empregos que eu tive, eu fiquei por muito tempo para uma pessoa millennial, né? Teve uma situação lá no Canadá que eu trabalhei numa fábrica como designer, meu primeiro emprego como designer lá no Canadá, que foi bem complicada. Eu acabei ficando por muito tempo, eu acho, pela situação que eu estava vivendo, uma situação complicada, de um ambiente muito tóxico. Então eu tento sempre não desistir fácil das coisas, né? E aí eu pensei muito bem, comecei a pensar sobre o assunto, comecei a conversar com meu marido, comecei a conversar com as minhas amigas e eu decidi apelar para quem? Nosso colega ChatGPT. E aí o ChatGPT, ele concordou comigo, falou que, meu Deus, você está certa, realmente parece uma situação complicada para você, talvez, quem sabe, você deva desistir mesmo. Agora eu vou te ajudar a criar um e-mail para você falar para eles que você está saindo de uma forma tranquila. Nessa hora, em poucos minutos, o ChatGPT assim, ó, resolveu tudo e falou, tá aqui o e-mail, manda pra eles e fala e adeus, e vai tocar tua vida. Nessa hora eu pensei, tem alguma coisa errada. E um amigo meu marido, um psicólogo, eu acho que jamais falaria algo assim tão rápido, né? Bom, quem sabe até tem algumas linhas de psicologia que até funcionam dessa forma, mas desconheço. Então eu pensei, bom, nada na vida a gente consegue decidir tão rápido assim, né? Então, bom, algumas coisas-chave que eu fiz para passar por esse desafio. Sou grata por eu ter passado disso, porque agora, quase completando 2 meses de estágio, eu vejo que teria sido um grande erro, porque eu vivi semanas muito inesperadas, positivamente, aprendi muita coisa já sobre o mercado, conheci muita coisa legal, viajei muito aqui só nesse período curto de tempo. Então teria sido um grande erro. Primeira coisa que a gente tá cansado de ouvir já na internet, mas eu acho que é sempre importante relembrar, é descansar. Descansar. Às vezes eu tava querendo abraçar o mundo, eu tava pensando muito em fazer conteúdo pro Moda na Mochila, e pensando em trabalhar, e pensando nisso, pensando naquilo, pensando no que eu tinha que comprar no mercado, em como que eu ia arrumar a casa, e etc. Tava negligenciando o meu descanso, não só de horas dormidas, mas também descanso de coisas para fazer, e não ficar acumulando tantas coisas na minha lista, na minha to-do list. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma desacelerada e descansar mais. Tem até uma frase em inglês, sleep on it. Durma naquilo, durma naquela ideia. Tipo, o it, nesse caso, seria uma ideia, né? Uma opinião ou algo que você quer fazer. Como, por exemplo, você está pensando em comprar uma roupa num site. E você não deveria comprar naquele mesmo dia, você consegue sobreviver e comprar nos próximos dias. Então,
você pode sleep on it e aí amanhã ver se você quer realmente aquilo ou não, se você quer comprar aquela roupa ou não. No meu caso, dormir realmente, de fato, literalmente, e ver se no próximo dia a minha opinião ainda é a mesma. Segundo forma, lembre-se do porquê você decidiu fazer aquela mudança. No meu caso, relembrar daqueles porquês que eu falei ali no início do podcast. O porquê que eu decidi fazer esse estágio ao invés de fazer o estudo de campo empresarial. Por quê? Né? Ter sempre isso anotado. Eu gosto muito de anotar as coisas no meu caderno, no meu diário. Então, relembrar do porquê. Por quê? Porque você tomou essa decisão, eu tomei essa decisão consciente do porquê que eu estava escolhendo ela, mas às vezes no momento de cansaço, no momento de desafio, você pode acabar esquecendo disso muito fácil, né? Nossa memória é muito curta em relação a essas coisas, a gente tem que recuperar lá, resgatar esses porquês. Talvez também querer revolucionar o marketing da empresa sozinha, né? Porque eu sou a única pessoa no marketing lá, os fundadores eles trabalham em áreas diferentes, seja um erro. Por mais que eles sejam pequenos, eles já têm os procedimentos deles, eu posso aprimorar e trazer ideias aos poucos, né? Tentar entender o que eles precisam aos poucos, tentar entender qual que é o gosto deles aos poucos. A empresa não é minha, a empresa é deles, né? Eu não tenho uma responsabilidade de mudar todo o faturamento da empresa e toda a visualização da empresa, todo o alcance da empresa nas redes sociais rapidamente, né? Essas coisas podem ser aos poucos, até porque eles não me contrataram com esse objetivo de que eu fosse mudar tudo e revolucionar tudo. Eles me contrataram com um objetivo de que eu fosse ajudar eles a melhorar as redes sociais, o marketing da empresa, né? Então, eu pensei, bom, eu vou fazendo aos poucos, vou tentar me dar essas semanas aí para entender o estilo deles e aos poucos ganhando a confiança deles, né? Quarto ponto e último, o sol sempre chegará. Eu já moro em países nórdicos há muito tempo já. O Canadá é um país que está no norte, né? Tem menos sol, é mais frio, eu tô mais acostumada já com esse ambiente nórdico, mas a minha expectativa chegando aqui na Itália é diferente. Eu jurava que ia ter vários dias de sol e não chuva forte, como estava acontecendo naquelas semanas, e estava me deixando muito deprê, muito deprê. E, eventualmente, o sol apareceu, o sol veio e deixou o humor das pessoas e o meu humor também muito diferente. Então isso foi muito importante para melhorar e mudar a minha opinião sobre desistir do estágio ou não, né? As primeiras semanas também tiveram vários feriados, aí no Brasil também teve, né? Aqui na Itália também teve, então eu pude passear bastante ao longo dessas semanas e foram poucos os dias, assim, sei lá, 1 ou 2 dias que eu pensei em desistir do estágio, depois eu pensei, nossa, que besteira. E hoje eu vejo, nossa, como que eu cheguei a pensar nisso? Eu nem tinha começado, eu nem tinha tentado o suficiente para pensar em desistir, eu ia estar perdendo uma das experiências mais incríveis da minha vida aqui na Itália. Então eu sou grata por ter descansado, por ter acreditado no porquê, na minha motivação por ter feito o estágio aqui. Muito também grata pelos meus coordenadores, pelos meus gerentes do estágio, que foram super atenciosos e abertos e flexíveis. Se você também está passando por um período de dúvidas na sua carreira, na sua vida acadêmica, em relação à moda, em relação a próximos passos, e precisa conversar com alguém que vai entender melhor as suas dores, os seus desafios e quer conversar comigo, eu vou deixar um link na descrição para a consultoria de carreira do Moda na Mochila. Porque eu sei que às vezes conversar com pessoas que não são da área de moda, que não conseguem se colocar na nossa posição, pode ser complicado, assim como o ChatGPT não conseguiu se colocar na minha posição. Então entra no link da descrição. Então essas 2, 3 primeiras semanas trabalhando lá foi um período de adaptação e hoje eu estou bem adaptada, estou trabalhando muito próxima dos fundadores e eles têm me convidado para participar de vários eventos, eles
também querem que eu aproveite muito esse estágio aqui, algo que eu senti muito do italiano, talvez falando muito de modo geral, mas esses italianos que eu estou trabalhando, os meus chefes, eles querem muito que eu experiencie a cultura italiana. Não só a comida, obviamente, a gente sai para comer, sai para tomar um expresso, sai para tomar um gelato juntos, mas eles querem que eu entenda, que eu aprenda mais, que eu conheça pessoas na área, que eu entenda do valor do artesanato aqui na Itália. Eles querem muito me passar isso, então eles sempre me incentivam a participar de eventos aqui próximo ou me convidam para visitar fornecedores, mesmo eu sendo no marketing, mesmo eu não sendo de supply chain, de outros setores que precisam mais visitar fornecedores, né? Então eu tenho gostado muito disso e eu vi que essa foi a escolha certa de eu ter escolhido aplicar para startups, porque eu tenho essa proximidade muito grande dos fundadores. Acho que isso vai me abrir muitas portas e vai fazer com que eu aprenda muito sobre esse mercado aqui, né? Não só sobre moda, mas também sobre empreendedorismo no geral. Acho que, de certo modo, esse estágio está sendo um estudo de campo não só da moda italiana, mas um estudo de campo de como criar uma startup, como conseguir investimento para uma startup, e é muito valioso para mim. Eu não estou aprendendo sobre a cultura italiana só com os meus colegas de trabalho, só com os fundadores da empresa. Eu também estou aprendendo muito com a comunidade do Moda na Mochila. Eu já visitei várias pessoas aqui que eu entrevistei no podcast. Então, um beijo a todos por terem me recebido na cidade de vocês e me dado um tour da cidade e terem cozinhado comidas maravilhosas para mim. Foi muito especial. Eu já visitei a Marcella Citon lá em Torino. Eu passei 2 dias lá na casa dela e ela me deu um tour por Torino, me falou tudo sobre a história da cidade, é incrível, linda, lindíssima Torino. Já visitei também a Alessandra Piazzera, no Lago de Garda, e também foi um dia incrível. Eu me senti uma nativa lá, não me senti uma turista lá no Lago de Garda, porque a Alessandra me levou para andar de caiaque, que é algo que não é explorado turisticamente lá no Lago de Garda, é algo mais que os nativos fazem, né? A Alessandra, ela participa do clube de remo, que se fala assim, lá do Lago de Garda, e eu achei o máximo a experiência. A gente passava no Lago de Garda de caiaque, a gente era atração. Então foi um rolê muito ativo. A gente visitou a Sirmione também, foi lindo e muito, muito lindo aquele lugar. Muito obrigada, Ali, por ter me recebido. Também visitei a Cris Ziegler, fundadora do Maybe a Denim Studio, que mora lá em Mirano, perto de Veneza. Então a Cris passou um dia comigo lá em Veneza. Foi demais, me apresentou toda a cidade como uma nativa também. Comemos nos restaurantes que os nativos comem. Depois ela nos levou para uma cidade lindíssima nas montanhas. A cidade, nossa, que passeio assim. Gente, vocês têm que conhecer as montanhas da Itália uma vez na vida de vocês, porque é algo que é muito pitoresco, assim, parece uma pintura, aquelas paisagens. Então, Cris, muito obrigada por ter me recebido na casa de vocês. Também conheci pessoalmente outras 2 mochilers em Milão, num jantar. A Gabi Giovannini, que estuda lá em Milão, e também a Marina Lemos, que estava de passagem, estudando, fazendo um curso rápido em Milão. Então, um beijo para as 2, muito obrigada por terem saído para jantar comigo. Se você também pretende ir para Milão nos próximos dias, nos próximos meses, manda mensagem para mim que eu vou achar um prazer jantar com você lá. Isso tem sido uma das coisas muito prazerosas, assim, de morar aqui na cidade que eu estou morando. Ela é muito próxima de Milão, eu consigo acessar Milão muito fácil de trem, em menos de 1 hora. Então tem sido incrível, incrível, incrível poder participar de eventos em qualquer hora, assim. Me pega muito, depois de ter me mudado para fora do Brasil, diminuiu muito o meu FOMO, o meu Fear of Missing Out, de viajar e querer fazer tudo numa viagem. Por exemplo, antes eu viajava, viajei para Nova York, e quando eu morava no Brasil, né? E eu queria fazer tudo, eu ficava cansadíssima, eu queria visitar todos os museus, eu sentia que eu não tinha tempo para apreciar muitas coisas, porque eu enchia a minha agenda de coisas para fazer e não conseguia nem processar, não conseguia caminhar com calma pela cidade. Eu achava que eu nunca mais ia voltar naquela cidade. Então, por isso mesmo que eu
preenchia todo o meu cronograma. Tem sido muito incrível, assim, também estar aqui na Europa e poder viajar para Milão sem uma euforia de que eu tenho que fazer tudo que a cidade está oferecendo, mas poder voltar várias vezes nos próximos meses para lá para apreciar um evento, um museu, algo assim, passar um dia trabalhando numa biblioteca pública. Então, acho que uma das coisas mais legais de morar fora é isso, que para mim, eu perdi esse medo, essa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e ficar super cansado e não criar uma conexão com o lugar que eu tô visitando, sabe? Além, então, de conhecer, de viajar na presença dos mochilers, de brasileiros, profissionais de moda, mundo afora, que me receberam muito bem na cidade deles, eu também viajei com a fundadora, com uma das cofundadoras da startup para Florença. Então, essa foi a minha segunda vez em Florença. As 2 vezes que eu fui foi a trabalho, mas dessa vez eu encontrei ainda mais um jeito de apreciar mais a cidade e enxergar a cidade pelos olhos dos locais, pelos olhos das pessoas da Toscana. Então foi uma viagem assim, eu acho que foi a semana mais incrível do estágio até agora. A empresa que eu tô fazendo estágio, eles são uma plataforma de venda de matéria-prima de tecidos leftover, ou também pode se chamar de dead stock, de estoque morto, e também de tecidos certificados. E um dos serviços que eles oferecem é consultoria para escolas sobre pesquisa de materiais mais responsáveis e também o sourcing desses tecidos para os projetos da universidade. Então, tem uma escola, não é uma universidade, é uma escola lá de Milão que se chama Schola Academy. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. E eles têm cursos de diversos tipos de áreas criativas. Eles têm de moda, eles têm de cerâmica, eles têm de como fazer vinhos, como fazer sapatos. Eu achei esse curso incrível, né? Aliás, chegando lá em Florença, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha um tempo livre, sem precisar trabalhar, eu visitei o museu do Salvatore Ferragamo, que eu sempre quis visitar. Muitas pessoas que seguem o Moda Mochila, que são designers de sapatos, falam que esse é o paraíso delas, porque o Ferragamo ele desenvolveu muitas tecnologias e patentes relacionadas ao mundo do calçado, né? Além de ter muita tecnologia, já décadas atrás, ele também valorizava muito o artesanato. Mas algo muito interessante, o Ferragamo ele pensou em formas de deixar massificado a produção de calçados. Então, ele já há muitas décadas atrás as fábricas deles produziam uma quantidade muito alta, tipo centenas de calçados. Eu não lembro agora a quantidade certa, mas vou colocar aqui o dado que eu achei no próprio museu, de quantos calçados produzia por dia. Então, ele desenvolveu essas inovações, assim. Então, foi muito interessante visitar esse museu, que é uma combinação de aprendizado sobre cultura italiana, sobre heritage, né? Italian heritage no mundo calçadista, no artesanato e também de tecnologia. Então, super recomendo visitar esse museu, super baratinho. Eu, como estudante, paguei só 5 euros, mas eu acho que o ingresso tradicional é 10 euros. Então, eu achei bem acessível. Então, imagina, essa escola, eles têm também esse curso de como fazer calçados. Então, eu imagino que as pessoas que dão aula lá, elas devem conhecer alguém que já trabalhou na fábrica do Ferragamo fazendo esses calçados, né? Florença tem essa herança do calçado, então imagino que deva ser um curso super completo. Tem curso também de culinária, algo assim bem completo. E a minha chefe, alguns meses atrás, ela deu uma aula para essas alunas sobre como procurar tecidos mais sustentáveis, né? Agora era a vez de a gente levar para elas as opções de tecidos de dead stock, as opções de tecido de estoque morto que a gente encontrou, para elas costurarem o projeto final delas do curso. Elas fizeram toda a concepção, os mood boards, os sketches e mandaram pra gente. E com base nisso, a empresa fez uma pesquisa e levou para elas opções. Então, esse curso que
que essas pessoas estão fazendo se chama Sustainable Fashion Making. Esse curso específico não tinha ninguém que era da Itália. É um curso curto de 20 semanas e a maioria das estudantes eram dos Estados Unidos, de estados como Utah, Ohio, Nova York. Tinha pessoas também da Austrália, de Londres. E o que era o meu papel lá, já que eu sou do marketing, né? Bom, a minha chefe estava apresentando os tecidos para elas e guiando elas qual seria a melhor escolha, dependendo do caimento que elas precisavam, quanto que elas precisariam de metros, calculando o consumo das peças com elas. E eu estava lá para fazer conteúdo, para fazer vídeos. Eu decidi também fazer mini entrevistas com essas alunas, até porque, né, amo fazer entrevistas, não é algo... É algo que vocês já devem saber, né? Então, fiz mini entrevistas com essas alunas, perguntando 3 perguntas para elas. Uma relacionada à sustentabilidade no geral, como que elas veem o papel delas como futuras designers para deixar a moda mais responsável. Outra pergunta era relacionada ao projeto delas, para elas me explicarem qual que foi a inspiração delas. E a última pergunta era relacionada ao uso de dead stock, de materiais de estoque morto, qual era a opinião delas, o que elas estavam achando de trabalhar com isso, ao invés de ir na loja e pegar um material perfeitamente novo, que foi criado para aquele papel, né? Mas trabalhar com o que já existe. Então, a maioria das alunas foram bem abertas a fazer essa entrevista comigo. Peguei contato de todas elas e já comecei a ter ideia na cabeça de criar podcast em inglês, porque a conversa com elas foi muito legal. A maioria delas não tem background de moda, estava trabalhando em outra área e decidiu fazer uma mudança de vida e aprender a costurar, se tornar designer ou criar a sua própria marca. Então, mesmo assim, elas não tendo esse background design, eu achei muito interessante que quando eu perguntei para elas qual era o conceito da coleção delas, todas elas, a maioria delas tinham um motivo, um significado muito, muito artístico para as coleções delas. Eram inspiradas ou em uma memória de infância, ou em algo que a família fazia, ou em uma causa social. Por exemplo, teve uma designer que era do México e ela decidiu fazer uma coleção inspirada nas borboletas de uma árvore lá do México que estão entrando em extinção porque as pessoas estão obcecadas com abacate, com avocado toast. E aí, ela trouxe muito essa herança dela, né, do mexicana, com esse problema social e também misturou com umas técnicas artesanais que a família dela, que a avó dela fazia. Então, a maioria dos alunos lá tinham algo um significado muito sensível, assim, em relação à coleção deles. Eu achei muito interessante, considerando que a maioria deles não tinha background design, né. Em relação ao uso de material dead stock, a maioria deles, quer dizer, todos eles, nenhum deles sabia que eles iriam usar material de dead stock quando eles quando eles se inscreveram para esse curso. Eles sabiam que tinha um foco muito grande na sustentabilidade, mas eles não tinham conhecimento sobre esse problema da indústria da moda, que é o dead stock. Eu vou escrever mais em detalhes na newsletter qual que foram as respostas. E aí lá por julho eu vou publicar no perfil da empresa que eu trabalho essas entrevistas e eu espero que vocês curtam lá. Algo muito interessante também que eu tive essa oportunidade de experienciar nessa viagem foi, como eu falei, enxergar a Toscana, não só a Florença, pelo olhar dos locais e pelos costumes da cidade que eu estava ficando. A minha chefe me convidou para ficar na casa primo dela e a casa dele é numa cidade no interior, no countryside da Toscana. O nome da cidade se chama Fucecchio. Fucecchio é uma cidade que é especialista em fazer produtos de couro e também vender matéria-prima de couro. Então, muitas empresas que produzem aqui na Itália, por exemplo, Hugo Boss, que é a empresa que minha chefe trabalhava, elas produzem aqui na cidade de Fucecchio, que é ali na Toscana. Então eu achei incrível conhecer mais sobre isso. Então a gente chegou lá, na casa dele, no final da tarde. Ele e a namorada dele nos receberam com um jantar típico italiano, né? Aquele negócio do primeiro prato, segundo prato, sobremesa.
nossa, tudo super fresco, tudo muito delicioso. É muito, muito gostoso ficar na casa das pessoas, ter essa experiência, assim, um pouco mais... ter essa conexão um pouco mais forte com o local que você está visitando. E eu gosto muito mais de ficar na casa das pessoas do que ficar em hotel. Então foi muito, muito gostoso ficar lá. A cereja do bolo não foi, apesar de o jantar ter sido espetacular, ter sido buoníssimo, como dizem os italianos, eles nos convidaram para ir assistir a preparação do Palio di Fucecchio. Esse Palio di Fucecchio é um evento, uma tradição, um evento medieval que acontece em algumas cidades da Toscana, especialmente do centro da Toscana, que é uma corrida de cavalos. Muito rápida, mas é interessante assim, entender o que acontece por trás dessa corrida, né? Aliás, a mais popular que tem é de Siena. O evento se chama Palio di Siena. Eu fui na preparação para esse evento do Palio di Fucecchio. Então, alguns dias antes de acontecer essa corrida, que acontece no domingo, eu fui lá na quinta-feira, numa quinta-feira, tinha um desfile, uma apresentação dos clãs. Eles chamam de contrada. Então, o que são essas contradas? A cidade, ela se separa em times diferentes, né? E é pela região que você mora, não é pela afinidade que você tem, como se fosse um time de futebol. É pela região que você mora. Se cria uma rivalidade muito grande, assim, até disseram que tem marido e mulher que, mesmo depois que se casaram, eles decidem, durante essa semana, irem para casa dos pais para torcer pessoas contrárias originárias, né? Como que é esse evento? Eles usam, tanto durante a corrida, como durante a preparação, fantasias, em inglês, fantasias fala costumes, fantasias medievais, sempre nas cores da sua contrada, do seu time. Antes da corrida, no domingo, que acontece no domingo à tarde, tem um desfile das pessoas usando essas fantasias medievais. Não só das pessoas que vão estar no cavalo, né, os competidores, não sei como fala essa palavra isso, mas também outras pessoas que representam as contradas usam fantasias medievais. Tinha algumas mulheres lá usando vestidos super longos, tipo de inverno, assim, medieval. Incrível, incrível. E foi, assim, de se arrepiar ouvir isso. E no dia que eu tava lá, eu vou até colocar o vídeo pra vocês aqui verem. Eu fui subindo, assim, as escadinhas nessa cidadezinha da Toscana. E eu comecei a ouvir os instrumentos musicais tocando como se fosse um desfile, assim, de 7 de setembro no Brasil. E aí, quando eu cheguei numa ruazinha, assim, eu pude ver a cidade inteira na praça, reunida na praça, para assistir a preparação dessas contradas. Então, imagina uma multidão assistindo cada grupo de pessoas que estavam usando essas roupas medievais, desfilando pela cidade. Então, foi assim, algo de se arrepiar. Foi incrível. Eu e minha chefe, a gente estava conversando sobre, né, esse evento e a gente começou a se questionar, assim, vendo essas fantasias. Será que eles têm interesse em comprar tecidos dead stock da gente? Será que eles fazem fantasias novas todos os anos? O que será que eles fazem? Se eles fazem fantasias novas todos os anos, o que será que eles fazem com as fantasias antigas? Será que eles mandam para reciclagem? Será que eles doam? Será que eles fazem upcycling? A gente conversou a se questionar, assim, sobre isso. Isso é uma coisa muito legal de ter esse tempo trabalhando para conversar com pessoas que são da área de moda sobre esses assuntos, né? Porque às vezes com amigos que não são da área de moda, ou até mesmo com o seu parceiro ou com seus pais, eles não vão conseguir participar das conversas. E ali a gente estava muito em sintonia, já tendo as mesmas perguntas ao mesmo tempo, né? Isso que eu acho muito legal também nas aulas do Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. A gente tem esse tempo toda semana para conversar com pessoas que são muito interessadas pelo mesmo assunto, para discutir num espaço seguro sobre isso. Eu pretendo abrir uma turma nova no final de junho. Então, se você quer participar do Fashion Vocab Talks, se inscreva na lista de espera na descrição.
para eu te mandar um e-mail e te avisar quando que vai entrar. Mas é muito legal, assim, ter esse momento para discutir sobre assuntos que realmente importam para moda, né? Não só ficar scrollando aí no Instagram. Aliás, eu tenho reduzido muito o meu tempo scrollando nas redes sociais, no Instagram. E o que é uma coisa complicada para mim, porque eu sou criadora de conteúdo, afinal de contas, mas eu quero cada vez mais criar conteúdos que não sejam tão viciantes, não façam tão mal para nossa saúde como o Instagram, e fazer mais podcasts, fazer mais vídeos de YouTube, talvez no futuro, que contribuam mais e não tenham esse boom de dopamina que a gente tem. Então, eu tenho reduzido muito o consumo de Instagram. Conversando com as pessoas ali, né, da comunidade, eu comentei com eles, eu fiquei surpresa que tinham, nessa praça, era quase 11 da noite, tinha criança na rua, tinha adolescentes, tinha jovens adultos, tinha pessoas de todas as idades engajadas nesse evento. E aí, eles falaram pra gente que eles são muito contentes que esses eventos existem na cidade, porque é uma forma muito legal de manter os jovens engajados na comunidade e ficarem longe das telas. Então, achei muito incrível que todos eles estavam ali contribuindo, não só conversando, mas também participando. Vários jovens estavam na apresentação, estavam desfilando. Então, é uma forma muito interessante de unir as futuras gerações com as gerações anteriores. Porque quem que faz essas fantasias, né? Voltando para o assunto do Deadstock. São artesãos da cidade. Como eu falei, a cidade já tem essa herança do trabalho do couro, mas essas pessoas, elas não só fazem trabalhos comerciais, elas também fazem esses trabalhos para a comunidade. Então, a gente começou a conversar com as pessoas, né, responsáveis pelas fantasias, sobre esses questionamentos que eu e a Selene a gente estava tendo. E eles falaram, não, a gente não começa as fantasias do zero, porque seria um desperdício ficar jogando fora matéria-prima e também o trabalho que as pessoas tiveram para produzir aquela fantasia. E também seria muito caro, porque essas fantasias medievais, elas necessitam de materiais muito pesados e nobres, como, por exemplo, o veludo, o couro, né? Então, eles não começam as fantasias do zero. De ano em ano, eles fazem ajustes só para mudar um pouco, mas eles trocam uma manga aqui, colocam um aviamento diferente. Então, eles fazem muita customização com o que eles já têm. Gostaram muito que a gente começou a se interessar sobre a cultura deles e sobre isso, e convidaram a gente para entrar na sala de uma das contradas, de dos times, para ver todas as fantasias medievais que eles têm. Então foi assim, nossa, um super privilégio. Eu entrei naquela sala e fiquei observando as mulheres artesãs conversando em italiano, fiquei observando tudo ao meu redor, as fantasias, os tecidos, os aviamentos, e pensei, que erro teria se eu tivesse desistido desse estágio. Então, essa semana foi uma combinação de aprender sobre a cultura local, sobre a cultura, as tradições da Toscana, aprender sobre upcycling, aprender sobre customização, sobre ajustes, aprender sobre comunidade, aprender sobre as futuras gerações, sobre o que os futuros designers estão pensando, né? Sobre essas pessoas que eu entrevistei ali na escola Academy. Pessoas do mundo todo, né? Então foi muito, muito especial para mim, assim, até agora foi a semana mais rica, assim, do estágio, foi incrível. Essa semana eu também participei de um evento em Milão sobre Circular Economy, sobre economia circular, sobre os planos de economia circular para a cidade de Milão. Então foi um evento de 2 dias. O primeiro dia eu não fui, mas foi um evento falando em economia circular, mais no olhar da cidade, em como deixar Milão como uma cidade mais circular. Eu fui no segundo dia, que era mais voltado para têxteis e moda. E como é que foi esse evento? Foram, digamos, várias startups fazendo o seu pitch, falando sobre a sua empresa, falando sobre o modelo de negócio, falando sobre como que elas vão mudar o status quo da moda, vão melhorar, vão deixar a moda mais responsável. Tinham marcas de moda, tinham empresas que estavam fazendo serviço de aluguel de roupas, tinham empresas... Não,
Mentira, aluguel de roupa não. Tinha empresa que estava fazendo serviço de revenda de produtos de luxo. Tinham empresas que estavam fazendo plataformas de rastreamento, né, traceability, e no futuro vai se tornar uma regulamentação aqui na Europa. Eu percebi, assim, eu não senti muita inovação. Algumas das marcas que estavam lá, uma delas apresentou design modular, que é algo que eu já vi várias marcas fazendo. Outra empresa que eu vi estava falando sobre modelagens zero waste, fazendo modelagens sem desperdício nenhum, que é modelagens, por exemplo, como kimono, como uma camisa super quadrada, e acho que até um dos motivos pelo qual eu decidi não fazer um estágio numa marca de moda, sabe? Porque eu tô sentindo que a gente precisa de outros modelos de negócio, a gente precisa criar novas possibilidades, novas empresas, novas profissões na moda, porque só continuar do jeito que tá não vai ser sustentável, sabe? E falando nisso, até uma das pessoas que deram palestra lá, uma delas não era uma empresa, era uma mulher que é responsável pelo setor de design têxtil da Prefeitura de Milão, e ela foi anunciar algumas oportunidades de bolsa, de investimento para startups, para empresas que querem criar negócios voltados para a economia circular. Então, acho que se você está ouvindo aqui, é da Itália, mora na Itália, é uma oportunidade interessante se você tem o sonho de ter uma startup, de ter uma empresa. Não sei, sabe, tipo fazer Soldio aqui na Itália, que é aquela empresa de reparo de roupa, sabe, algo que vai mudar a moda. E aí teve uma pessoa que era fundadora de um venture capital, que é um tipo de empresa que investe em startups, né? A pessoa falou uma coisa muito interessante. Ele falou: a gente precisa de mais empreendedores que sejam cientistas. Porque tem muitas pessoas hoje que têm vontade de ser empreendedores, mas elas não conhecem do mercado de moda, elas não conhecem da produção, elas não conhecem das dificuldades que é criar uma operação nacional. Elas têm muitos sonhos, mas elas não sabem como fazer o operacional, elas não sabem das possibilidades. Então ele falou: a gente precisa de mais cientistas que queiram ser empreendedores, para a pessoa já chegar com um olhar um pouco mais claro do que a empresa vai ser, dos desafios, das oportunidades, né? E, ao meu ver, eu nem vejo assim, meu Deus do céu, cientistas precisam ser o Sheldon Cooper do The Big Bang Theory e entenderem tudo sobre tudo, mas eu vejo assim, muito num olhar de curiosidade, de você entender como as coisas funcionam, e essa curiosidade de um cientista de como fazer para mudar o status quo da moda. De novo, criar a profissão dos seus sonhos, criar uma pecinha, dar um pequeno passo para essa mudança do mundo da moda, porque se você realmente ama a moda, você não quer que ela continue do jeito que ela tá, porque ela simplesmente não vai existir. Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio do podcast, e se vocês gostaram, deixem 5 estrelas para mim no Spotify. Um beijo e até a próxima!